Meus alunos do sétimo ano, vamos começar mais uma aula, a aula de número 22, unidade 4, onde a gente vai estar falando sobre as artes integradas, tradições populares miscigenadas. Tá? Então vamos estar fazendo uma introdução ao assunto, vamos falar sobre as oralidades e as tradições populares, e dentre esses assuntos vamos falar sobre literatura de cordel. Tá? Depois vamos encerrar com as atividades relativas a esse assunto. A nossa aula está baseada na página 139 a 150 do nosso módulo 3. Bem, para a gente introduzir esse assunto, é importante a gente falar sobre tradições populares brasileiras. Tá? O que são tradições populares brasileiras? É a criação de produções artísticas, tá, feita pelo povo miscigenado. Tá? Então, ela é inspirada na arte do Velho Mundo, né, junto com os nossos antepassados da África, do próprio Brasil, do europeu. Então, o resultado dessa miscigenação das culturas indígenas, africana e europeia. Tá? Então, a miscigenação, o que é a miscigenação? Ela é a mistura de diferentes culturas, de povos distintos. Exemplo, a Congada. A Congada é uma festa criada pelos negros escravizados que envolve canto, dança, representação teatral. Para quê? Para fazer a coroação, para proceder à coroação do rei do Congo. Bem, então eu tenho aí para mostrar para vocês uma imagem de como que é a Congada, né? Que culmina com a coroação do rei do Congo. Oralidade e tradições populares. Olha só, são muitas as tradições populares brasileiras. E essas tradições, elas constituem um rico painel de culturas, cores, canto, dança, e estão distribuídas de acordo com a população que habitou um determinado lugar no território brasileiro. Tá? E é distribuído em todo o território brasileiro. E qual é a sua importância? Porque elas são tão importantes que algumas dessas manifestações de oralidade, tradições populares, elas são consideradas patrimônio cultural, tá? Pela Unesco. E a Unesco tem uma definição do que é patrimônio cultural. Mas antes eu gostaria de explicar o que é a Unesco. A Unesco é uma das divisões da ONU que cuida, que zela, tá? Pelas tradições, pelo aspecto cultural da humanidade. Tá? Então, patrimônio cultural imaterial ou intangível compreende as expressões de vida e tradições da comunidade, grupos e indivíduo em todas as partes do mundo. E recebe que seus ancestrais e passa os seus conhecimentos a seu descendente. Tá? Então ela tem um trabalho de preservação e de divulgação isso daí, tá? E o que seria essa tradição? A tradição, gente, é quando uma determinada manifestação ela é passada de geração em geração, tá? E geralmente isso é feito sem nenhum registro escrito. Mas como então é feito? É feito a partir da oralidade. As pessoas vão falando, vão transmitindo de pai para filho, de filho para neto, através da fala, através da transmissão ali de geração em geração. Então, dentre essas tradições, nós já vamos começar a falar de uma. Então, a gente vai falar da literatura de cordel. Tá? É um gênero literário, tá? E o peso maior dessa forma de cultura, ela acontece, faz parte da história do Nordeste, tá? O seu surgimento provavelmente veio de Portugal junto com o nosso colonizador. E a forma, como que é a forma? São versos rimados, né? E com métrica, e são vendidos em folhetos simples. E esses folhetos, durante sua exposição, eles são presos em cordões que são chamados cordéis. Geralmente acontece em feiras livres, né? E, como eu falei, chegou com os colonizadores em Salvador, na Bahia.
atualmente é encontrado em feiras tradicionais, desde o fim do século XIX. Eu coloquei para vocês verem, tá? Aqui como que eles são expostos. Note que eles são presos com os pregadores, né? Numa espécie de varalzinho, que é o cordel. Ali a pessoa pode olhar, ver, tá? E ela escolhe ali qual que ela vai levar, né? De acordo com a história, com a gravura, com o assunto que sendo tratado. E falando em assunto, geralmente eles abordam histórias sobre a cultura, a origem do povo brasileiro, críticas bem-humoradas a políticos e personalidades públicas. Esses são geralmente os assuntos veiculados pela literatura de cordel, tá? E uma outra forma de manifestação cultural é o repente. O que é o repente? É uma canção popular, de origem portuguesa, e também é feita através, é passada através da tradição oral. E nessa manifestação cultural com o repente, o repentista ele desafia o outro em um jogo de palavras que são feitas ali no improviso, de uma forma ágil e com rimas metrificadas, tá? E o outro tem que responder também da mesma forma. E isso tudo é feito com acompanhamento de viola ou o pandeiro. E os repentistas, eles também são chamados de emboladores, tá? Por causa do embolado que eles formam com essas palavras aí, tá? E geralmente essa repente, ele é feito tendo como inspiração, né? Eles inspiram, né? A criação dos cordéis. Tá. Também ligado à literatura de cordel, a gente tem que falar da xilografura e cordéis. Por quê? Porque a gravura que impressa, geralmente na capa dos cordéis, ela é feita através da xilogravura, né? Gravura é a técnica de fazer gravações em diversos suportes por meio de incisão ou entalhe. Então, a matriz da xilogravura ela é feita através do entalhe em uma madeira bastante macia, né? Então, o termo gravura também é usado para nos referirmos ao papel em que a gravação vai ser impressa. Há várias formas de gravura, né? Que ganham nomes diferentes de acordo com o suporte utilizado. Então a gente tem a xilogravura, xilo, madeira, é gravura feita em madeira. E a capa dos cordéis são ilustrados por meio das xilogravuras. Bem, eu coloquei uns modelos de xilogravura em cordéis. Notem que elas podem ser ou coloridas ou pode ser preto e branca. Bem, e tratando-se de festas populares, tá? A gente tem os festejos, os folguedos, e que fazem parte da formação do povo brasileiro, né? Geralmente ligada a crenças religiosas ou até mesmo em acontecimentos históricos, né? Isso tudo faz parte dos traços culturais do negro, do índio e do europeu. Então, como primeiro, a gente vai ver o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi é um festejo popular muito antigo no Brasil e há alguns estudos que falam, né, que o Bumba Meu Boi ele tem uma ligação com o episódio do boi voador de Maurício de Nassau, que foi durante o período em que o Brasil estava, pelo menos a parte do Nordeste, estava sob o domínio holandês. Então a gente tem aí, né, uma xilogravura de J. Borges, que é o boi voando. Tá? O cavalo marinho também é uma outra festa popular. Tá? É um folgueto dançado em Pernambuco, Paraíba e Alagoas, e que é uma variação do Bumba Meu Boi. E eles fazem representações teatrais e movimentos corporais. Tá? E nesses movimentos são encenados ao som de uma orquestra chamada de banco. Tá? Por que é chamado de banco? Porque os seus músicos tocam sentados em um banco. Tá?
e o instrumental usado é a rabeca e pandeiro. E é um momento muito importante de dança, e que tem o arco feito com fitas coloridas, tá? Eu coloquei também uma gravura de literatura de cordel que reproduz o cavalo marinho. Bem, eu vou pedir para vocês, para com base em nossa aula, vocês solucionarem as questões da página 141 e também de 146 a 150, tá? Então, eu fico por aqui, por hoje é só, e até a próxima aula. Um abraço para vocês.